Está conosco o Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Professor, muito bom dia, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Bom dia, Megali, Roberta, Carla, bom dia aos ouvintes da Band News. Professor, a gente ouviu agora muitas vozes da oposição, do governo Trump, e há um certo uníssono aí em definir essa prisão como ditatorial, arbitrária, monocrática, o fim da democracia no Brasil, injusta, etc, etc, etc. Como é que o senhor vê? Eu gostaria de saber quais são os seus apontamentos e a sua opinião a respeito da decisão de Alexandre de Moraes. Moraes já havia lá atrás, na meada do mês de julho, quando ele estabeleceu as medidas cautelares que foram depois referendadas pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ele já havia deixado consignado na própria decisão um aviso que se houvesse descumprimento das cautelas estabelecidas naquela medida judicial, que ele instantaneamente promoveria a conversão para a prisão preventiva, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal. Veja, Megali, que nem foi propriamente isso que aconteceu. Parece até que o ministro Moraes foi cauteloso e, no lugar de converter aquelas cautelas, como, por exemplo, a restrição de saída da residência de 7 da manhã a 7 da noite, para a prisão preventiva dentro de um estabelecimento prisional, ele converteu para uma prisão domiciliar. Portanto, o presidente Jair Bolsonaro permanece em sua casa, agora sim, sem dela poder sair. Dentre outras restrições, como o uso de telefone celular, etc. Então, em verdade, nas medidas cautelares penais, que eu reitero sempre, Megali, elas não são a resposta penal, elas não são castigo estabelecido numa sentença pelo cometimento de um crime. Medidas cautelares não têm natureza punitiva, por mais que elas pareçam ter. Medidas cautelares penais têm por objetivo ou preservar a ordem pública ou garantir a autoridade de uma investigação ou de uma instrução processual penal. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele apenas verificou que houve descumprimento das restrições impostas e, digamos assim, Megali, subiu um degrau na escala das cautelas. Passou para a prisão domiciliar e ainda deixou consignado que, se persistir no descumprimento, ele poderá converter para uma preventiva tradicional a ser cumprida dentro de um estabelecimento prisional. Foi isso que aconteceu. Tá, vou tentar cavar um pouquinho mais fundo aqui, professor. Na participação de Bolsonaro na manifestação de domingo, que foi o que motivou essa prisão preventiva, ele disse poucas palavras ali ao público que estava reunido na Paulista, em Copacabana. Em uma delas ele nem disse palavra alguma. Nessa fala muito curta de Bolsonaro, não houve incitação de violência, não houve ataques ao Supremo, não houve aquilo que costuma haver nos discursos de Bolsonaro. Ou seja, não me parece que aquela frase colocou em risco a ordem pública ou coisa semelhante. Mas, na visão da justiça, aquilo é um sinal de que Bolsonaro poderia ir além, digamos assim, na sua pregação, e por uma questão cautelar, e aí voltando, né, a palavra cautela, determina-se a prisão preventiva. Eu entendi corretamente, é isso? Você entendeu, mas eu faria um aditivo, se me permitir, Megali. Me parece que não foi só isso, não. O ministro Alexandre de Moraes entendeu, e aqui eu não estou nem emitindo a minha opinião, dizendo exatamente o que entendeu a justiça, como você frisou muitíssimo bem. O ministro Moraes, que é o relator, ele estabeleceu que houve um descumprimento das cautelas fixadas lá no meio do mês de julho, e por isso ele progrediu para a prisão domiciliar. Por quê? Porque lá atrás, Bolsonaro não estava proibido de dar entrevistas de telejornal, de jornais de rádio, não estava proibido de se dirigir à imprensa escrita, à imprensa falada, não houve essa proibição. Mas houve uma expressa proibição
ao uso de redes sociais suas ou ao uso de redes sociais de terceiros por encomenda sua para atingir aquele fim político de se comunicar com os seus apoiadores. Muito bem. Quando Bolsonaro atendeu aquela ligação agora, nesse final de semana, e se dirigiu àquela multidão de apoiadores em Copacabana, também em São Paulo, logo na sequência, aquela veiculação, aquele pronunciamento teria sido utilizado em rede social pelo filho senador Flávio Bolsonaro, senador aqui do meu estado, do Rio de Janeiro, tanto assim que, segundo o ministro Alexandre de Moraes, o senador depois apagou a própria publicação, porque aquilo estaria caracterizando o quê? O uso de internet, de rede social de terceiro para atingir o fim proibido na medida cautelar. Esse é o ponto fundamental que levou o ministro Moraes a reconhecer o descumprimento da medida cautelar de julho para fazê-la progredir para uma cautela consistente na prisão domiciliar. Foi esse o ponto. O senador Flávio Bolsonaro diz que isso não aconteceu, que os terceiros não estão proibidos de utilizar a rede social. E é verdade o que disse o senador. Terceiros não estão proibidos de usar a rede social, até porque, se assim fosse, o ex-presidente Jair Bolsonaro não teria como controlar 60 milhões de apoiadores pelo Brasil inteiro. Mas não se trata disso, segundo o ministro Moraes. Segundo ele, o emprego da rede social de Flávio Bolsonaro, filho, teria sido, portanto, uma burla a essa vedação ao uso de rede social de terceiro para atingir o fim político. Esse, no meu entender, Megali, posso estar equivocado, foi o principal motor da decisão do ministro Moraes de progredir a medida cautelar para uma prisão domiciliar. Sim, o senhor me perdoe ter insistido, viu, professor? É que quando a gente está num momento em que há tantos governadores, tantas autoridades, deputados gritando que uma decisão como essa representa o fim da democracia, a ditadura escancarada no Brasil, acho que é nossa obrigação ir até o fim para explicar tintim por tintim o que aconteceu, quais foram as motivações, quais foram os erros cometidos por Bolsonaro, pela sua família, para tentar diminuir a temperatura, né? Que tá havendo um grau de estridência muito grande lá fora. E acho que a nossa obrigação aqui é botar água na fervura e explicar exatamente o que está acontecendo e por que isso não é o fim da democracia, Carla. Uhum. Pois é, professora, ficou muito claro agora que o problema não foi o teor do que disse o ex-presidente, mas sim a utilização daquilo nas redes sociais, como já foi expressamente dito e colocado antes de essa prisão domiciliar acontecer. E aí eu queria perguntar, professor, que o senhor fala ainda sobre a possibilidade de uma prisão preventiva, né, de tirar o ex-presidente dessa casa onde ele cumpre a prisão domiciliar e passar para o sistema prisional, aí sim propriamente dito. Na avaliação do senhor, o que é que pode acontecer para que haja essa nova decisão por parte aí do ministro Alexandre de Moraes? E eu também queria aproveitar, professor, e repassar a pergunta do nosso ouvinte Giba, que tem caráter muito técnico, na verdade, que é o seguinte: como é que é a prisão domiciliar? Tem um agente que fica na casa? Tem um agente que fica no condomínio? Ele pode ir até o jardim da casa? Ele pode ir até a portaria do condomínio? Como é que se dá tecnicamente essa prisão domiciliar? Ótimas questões, Carla. Antes de respondê-las, eu quero dizer que você, Megali, Roberta, estão certíssimos. A função da imprensa é essa mesmo, informar. É uma função civilizatória, sabe, Megali? E até me sinto assim também como professor, quando chamado aqui por vocês para prestar esses esclarecimentos, porque, veja, se levando a ciência, a informação científica, como nós levamos, por vezes eu já sou apedrejado por certas pessoas, porque os radicais não querem saber da ciência, eles querem saber de defender aquilo que eles acreditam que seja uma verdade, ainda que seja uma verdade criada apenas na cabeça deles. Então essa tarefa aqui da Band News FM é certíssima de levar a informação correta às pessoas. A decisão de Alexandre de Moraes foi uma decisão judicial pautada em critérios fixados na legislação. Não há nenhuma violação do princípio democrático, da democracia, senão pelo contrário.
A prova de que a democracia está em curso é que nós estamos aqui livremente na imprensa debatendo e o Poder Judiciário está funcionando, porque fora da democracia nada disso acontece. Agora, Carla, veja, de fato, respondo primeiro à segunda questão, esse controle sobre a prisão domiciliar é um controle que varia de acordo com a decisão judicial que decreta a prisão domiciliar. Então, o próprio juiz da decisão judicial estabelece critérios para o seu cumprimento, porque isso varia de caso para caso, compreende? Então, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, a priori, ele permanecerá com a tornozeleira eletrônica, o que aparentemente era necessário pelo fato de ele poder sair de casa das 7 da manhã às 7 da noite, agora não, ele permanecerá com ela mesmo em casa, exatamente para que o sistema de monitoramento possa saber até onde ele está indo, se ele tem autorização, por exemplo, para sair de casa, mas ir até a porta do condomínio, mas não pode ir além da porta do condomínio. Então, tudo isso existe como determinação judicial. Pode existir num caso, pode não existir no outro. Até porque, como estamos falando de um ex-presidente, uma pessoa de repercussão nacional, inegavelmente uma das maiores lideranças políticas que o Brasil tem, então há medidas também tomadas para que as pessoas não possam ter acesso às ruas públicas que vão até a entrada do condomínio, para evitar a turbação do sossego e da paz dos moradores, senão aquilo pode virar um ponto, digamos, de protesto, de peregrinação, e isso pode gerar problemas até para a atmosfera ali dos próprios moradores do condomínio. Então, essas restrições são impostas a cada caso na própria decisão judicial. Haverá pessoas fazendo uma espécie de custódia, uma espécie de guarda, sim. Haverá pessoas fazendo esse tipo de patrulhamento para garantir a autoridade da ordem judicial de prisão e assim, por exemplo, ela ser integralmente cumprida como se pretende. Agora, com referência à natureza da prisão, sabe, há até uma certa dúvida entre os juristas, porque a rigor a medida cautelar de prisão preventiva, ela tem uma natureza própria, sabe, Carla? Então ela pode ser a priori cumprida em estabelecimento prisional ou ser uma prisão preventiva cumprida em casa por razões ou humanitárias ou por razões outras que sejam, que não possam manter aquela pessoa no estabelecimento prisional. Mas nesse passo atual do processo, não parece que foi essa a escolha, digamos assim, Carla, semântica feita pelo ministro Moraes. Ele preferiu considerar a prisão preventiva aquela cumprida dentro do estabelecimento prisional propriamente, para dizer que nesse momento não há uma prisão preventiva, e sim uma prisão domiciliar que será cumprida dentro da residência e, se forem descumpridos os critérios dessa prisão, é que ele passará para uma preventiva no estabelecimento prisional. Para concluir, que eu me alonguei e você indagou. E o que pode ser um descumprimento? Há várias hipóteses. Uma delas, Carla, o presidente fazer uso de sua filha ou de sua esposa para levar ou trazer informações que estejam vedadas, ou fazer uso de telefone de seus familiares para levar ou trazer informações. Isso está vedado. Os familiares que moram na residência estão livres, não é contra eles a medida cautelar, eles podem entrar e sair da residência na hora que quiserem, podem utilizar telefone, mas o presidente Jair Bolsonaro não pode fazer uso das comunicações dessas pessoas de sua íntima relação familiar para atingir fins políticos. Se o fizer, certamente terá descumprido a decisão cautelar, podendo ser levado para um estabelecimento prisional. Mas, professor, agora a Roberta falando contigo, só para esclarecer um pouco mais dúvidas dos nossos ouvintes sobre as especificidades dessa prisão domiciliar, as principais diferenças das medidas cautelares. Então, por exemplo, Michele Bolsonaro pode receber visita nessa mesma casa? Fica um agente fiscalizador dessas limitações de uma prisão domiciliar? Roberta, bem interessante a questão que você fez. Só uma pequenina correção técnica que é importante. Trata-se de uma medida cautelar. Na verdade, essa prisão domiciliar está no bojo das medidas cautelares. Medidas cautelares são todas aquelas diversas de pena, diversas de uma sentença condenatória, diversas do castigo penal. Elas não têm por objetivo
repreender ninguém, e sim garantir a ordem pública ou uma instrução processual penal, que é aquela fase de colheita de provas dentro do processo penal, ou garantir uma boa investigação no inquérito que tramite na polícia, como é o caso. Até porque aqui Bolsonaro está sendo repreendido não propriamente por ser réu na ação penal, mas sim por ser investigado naquele outro inquérito policial relacionado à coação no curso do processo, obstrução de investigação de organização criminosa e possível crime de atentado à soberania, do artigo 359-I do Código Penal. Agora, sua pergunta é capital. E a esposa e filha, que têm livre trânsito, claro, e tem que ter mesmo, não é contra elas a medida cautelar penal, podem levar familiares ou podem levar amigos para a residência? Esse é um ponto, e me permita aqui fazer uma crítica, tá, Roberta? Esse é um ponto que não ficou bem esclarecido na decisão judicial do ministro Moraes. Como, aliás, lá atrás, em julho, o ministro Moraes também não deixou absolutamente bem esclarecidos os limites da medida cautelar, tanto assim que houve embargos de declaração, recorda-se? Houve embargos de declaração. Aconteceu até um fato engraçado, que os embargos de declaração se destinam a prestar esclarecimentos, ao que o juiz esclareça uma decisão que não está suficientemente clara, que possa conter contradições, omissões. Quando o juiz entende que não há nada a esclarecer, ele rejeita os embargos. E aconteceu um fato curioso. O ministro Moraes rejeitou os embargos, mas prestou todos os esclarecimentos e aclarou a decisão judicial anterior no sentido de dizer o que eram os limites da cautelar. Me parece que isso terá que acontecer de novo. Por quê? Porque o ministro Moraes disse claramente em sua decisão: o ex-presidente Bolsonaro não pode receber visitas, senão em termos de livre trânsito, a de sua esposa e filho, que já moram no lar, e de seus advogados constituídos no processo, que são aqueles advogados que têm procuração nos autos para defendê-lo. Por quê? Porque aí é uma garantia da ampla defesa e do contraditório. O juiz não pode restringir isso. Mas outros advogados que não sejam constituídos no processo e outras pessoas, inclusive seus outros filhos, vão ter que ter, portanto, autorização do juízo para visitar o ex-presidente. Aí você perguntou, e pessoas que sejam convidadas pela filha e esposa? Aparentemente não estão proibidas de fazer visita. Mas e agora? Como fazer a distinção entre quem foi convidado pelo presidente Bolsonaro e quem foi convidado pela filha e esposas? Eu acho que esse será um dos pontos em uma possível petição de embargos de declaração que poderá ser apresentada pela defesa do ex-presidente Bolsonaro, para que isso fique mais claro. A prudência recomenda o que nesse momento? Para que não se pareça descumprir mais uma vez a decisão cautelar do ministro Moraes. A prudência recomenda que qualquer pessoa que não seja advogado constituído nos autos e não sejam a própria esposa e filha, que tenham pelo menos uma comunicação dada à autoridade judicial para que possam fazer uma visita sem que aquilo seja confundido com o descumprimento de uma medida cautelar. Como é que é, Megali? O Valdemar foi em casa brincar com a Laurinha. Isso, de Monster High, né? Tomar um chá. Não vale. Não com vale. bonecas, Valdemar Costa Neto e Laura Laura a gente pode Bolsonaro. até acreditar. O professor, o Bolsonaro está à semana de uma possível condenação. Havendo essa condenação, é certo que a defesa vai pedir uma prisão domiciliar. Quando a justiça for analisar esse pedido, quando e se a justiça for analisar esse pedido, isso que aconteceu na última semana vai ser levado em conta? Olha, tem a questão da idade, tem a questão da saúde, mas esse é um réu que, quando teve aplicadas a ele medidas cautelares, em questão de 5 dias estava participando de manifestação por meio do telefone celular. A gente não vai correr esse risco, é xilindró. Isso entra no processo de tomada de decisão sobre se o ex-presidente poderá cumprir uma pena em casa ou não? Olha, pode entrar sim, Megali, mas aqui você vai me permitir, com a franquia que vocês me dão aqui no jornal, para fazer uma especulação minha. Se me permitir, eu vou arriscar fazer uma especulação minha em torno disso. Lembra, Megali, vocês que acompanham atentamente o dia a dia das atividades judiciais em relação a esses grandes fatos políticos,
Lembra que poucos meses atrás o Supremo Tribunal Federal julgou uma petição de embargos infringentes do julgado que a defesa do ex-presidente Collor de Mello, falamos aqui agora de outro ex-presidente, tinha apresentado na ação penal que foi movida em desfavor do ex-presidente Collor, e o Supremo Tribunal selou o ponto final do julgamento, disse: Collor está condenado, não cabe mais nenhum recurso desta condenação, vai ter que cumprir a pena. 2 dias depois, Collor chegou a ser levado a um estabelecimento prisional lá em Maceió, fizeram até uma reforma no estabelecimento prisional, prepararam uma cela especial para Fernando Collor de Mello. 2 dias depois ele estava em casa cumprindo pena em prisão domiciliar no seu apartamento, porque a defesa alegou que ele sofria de um quadro inicialmente demencial, não é? E de problemas psiquiátricos ou psicológicos, e com isso Collor está cumprindo a pena no seu apartamento em Maceió, capital de Alagoas. Pois bem, ali eu interpretei isso como um anúncio prévio do Supremo Tribunal Federal, talvez para arrefecer, Megali, eventuais problemas, até reações maiores da base bolsonarista. Eu entendi aquilo como um anúncio do Supremo no seguinte sentido: quem tiver problemas de saúde vai cumprir pena em casa na ação penal 2668, que é essa ação penal grande que envolve os crimes contra a democracia. Ficou para mim aquela percepção de que o Supremo já estava anunciando que para pessoas de idade, e os réus nessa grande ação penal 2668, muitos deles têm idade, e quem tem idade, em geral, traz consigo comorbidades, doenças graves, problemas de saúde, como o ex-presidente Jair Bolsonaro tem. Você veja que, de tempo em tempo, ele é internado no hospital, faz uma cirurgia grave no intestino. Então, ele tem problemas sérios de saúde. Ficou a impressão de que, se o Supremo Tribunal Federal condenar o ex-presidente pelos crimes pelos quais ele é acusado, e tudo leva a crer nesse sentido, ele é acusado de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano ao patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. É muito crime. As penas podem chegar a mais de 40 anos de reclusão nessa ação penal. Eu estou apostando que o presidente, sendo condenado por conta das doenças graves, das comorbidades, o tribunal vai imediatamente determinar o cumprimento da pena em regime domiciliar. Agora, é claro, não acho, Megali, para concluir, que esse problema que aconteceu dessa vez seja o suficiente para o ministro Moraes dizer: vai cumprir a pena no estabelecimento prisional. Mas eu acho que, se ele permanecer agora obediente às medidas cautelares e for condenado, eu creio que a prisão vai ser domiciliar, até porque o motor fundamental de uma prisão domiciliar não será outro senão o estado de saúde. Então eu acredito que essa prisão será domiciliar, mas você sabe, Megali, hoje em dia está difícil de fazer uma aposta e cravar um resultado. É apenas a impressão que eu tenho sobre o desfecho dessa ação penal. E em um segundo, professor, caso seja, ele pode escolher o domicílio. Se quer ficar na Barra da Tijuca, se quer ficar em Brasília, mas em um segundo mesmo, que a gente está sem tempo, por gentileza. Não é bem assim não, Megali. Não. Quem vai determinar é o próprio Supremo Tribunal Federal. A defesa poderá dar possibilidades, mas quem vai selar o destino final é a Corte. Perfeito. Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, obrigado pela participação aqui na Band News FM.